Já pararam para pensar como é que a gente saiu de um artesão, sozinho, a fazer uma cadeira, para uma fábrica a produzir 1 milhão delas? E como é que isso deu início a uma busca global, quase uma obsessão, pela perfeição? Pois bem, é essa a história que vamos desvendar. A evolução da gestão da qualidade. Uma jornada que, sem exagero, mudou o mundo como o conhecemos. Olha, a raiz de tudo está aqui, numa mudança brutal. Antigamente, pensem no artesão. Ele controlava tudo, do início ao fim. A qualidade estava literalmente nas mãos dele. Mas de repente, bum, chega à fábrica. O trabalho é fatiado em etapas minúsculas. O que é que aconteceu? Claro, uma explosão na produtividade. Mas com ela veio um problema na mesma escala, um problema gigantesco. Os erros em massa. Ok, então tínhamos um problema sério nas mãos. E para o resolver, a indústria inteira embarcou numa viagem que durou, uau, quase um século. Essa evolução toda pode ser dividida em 4 grandes fases, 4 eras. E acreditem, cada uma delas virou completamente do avesso a maneira como se pensava sobre o que é qualidade. E a progressão é super lógica quando olhamos para ela assim. A gente começa na era da inspeção, que era basicamente caçar os erros já no fim da linha. Depois evoluímos para o controle estatístico, usando dados para ficar de olho no processo. Daí saltamos para a garantia da qualidade, que é vamos construir a qualidade desde o início. E, por fim, a gestão estratégica, onde a qualidade vira objetivo de topo da empresa toda. Foi uma mudança de mentalidade incrível, de reativo para proativo. E muito disso devemos a pioneiros como um cara chamado Walter Schwartz, que é basicamente o pai do controle estatístico da qualidade. Vamos falar a sério sobre essa primeira fase, a da inspeção. Era um sistema quebrado na sua essência. Pensem nisto. As empresas produziam e só lá no final é que alguém aparecia para separar o que estava bom do que ia para o lixo. Dá para imaginar o custo disso? Todo o tempo, todo o material, todo o esforço investido num produto que não servia, já era. Tinha sido desperdiçado. Era um sistema que, no fundo, via o desperdício como, sei lá, uma parte normal do negócio. E foi aí que apareceu uma ideia. Uma ideia tão simples, mas tão poderosa, que mudou as regras do jogo. Veio de um guru da qualidade chamado Philip Crosby. Ele basicamente perguntou: e se o nosso objetivo não for ficar bom em encontrar erros, mas sim não os cometer? De repente, puf, o foco muda completamente. Sai da inspeção e vai para a prevenção. A meta, a nova obsessão, passou a ser essa: 0 defeitos. E quando parecia que o caminho estava traçado, aconteceu uma reviravolta. Anos 70, anos 80, o mundo industrial levou um verdadeiro abanão. De onde veio? Do Japão. Uma nação que estava a reerguer-se das cinzas da guerra começou a inundar o mercado com produtos, carros eletrónicos, de uma qualidade altíssima e com preços super competitivos. As empresas no Ocidente ficaram de queixo caído, a perguntar-se: mas como é que eles conseguem fazer isto? A resposta não era um truque, era uma filosofia de gestão inteira, a gestão da qualidade total, ou TQM como ficou conhecida. E os pilares dela mostram bem a diferença. A qualidade em primeiro lugar, decisões baseadas em dados, compromisso lá de cima, da gestão, e a ideia de que a melhoria contínua é tarefa de toda a gente. A qualidade deixou de ser um problema lá da fábrica para se tornar uma responsabilidade de todos, do diretor executivo a quem aperta o parafuso. Foi, na verdade, uma revolução cultural. Ok, ter uma filosofia é espetacular, mas e na prática? Como é que se transforma essa filosofia toda num sistema que funciona no dia-a-dia? E, talvez ainda mais importante, como é que se mostra para o mundo, para os clientes, que o sistema é de confiança? O que faltava era uma linguagem comum, um padrão. E essa resposta veio com uma sigla que muita gente já ouviu falar: ISO 9001. A melhor forma de pensar nela é como se fosse uma receita universal para um bom sistema de gestão da qualidade. A norma não diz exatamente o que a empresa deve fazer, mas ela define os ingredientes e os passos que são precisos para garantir que o resultado final seja consistente e de confiança. E os benefícios, claro, eram óbvios. Ao adotar esta norma, as empresas começaram a ver resultados concretos. Reduziam custos. Porquê? Porque havia menos erros, menos retrabalho. Ganhavam credibilidade, uma espécie de selo de confiança reconhecido em todo o lado. E claro, com processos mais azeitados, a satisfação dos clientes ia lá para cima. Era um ciclo virtuoso, um ciclo de melhoria que tornava as empresas muito mais competitivas. Mas a busca não parou por aí. Ter um sistema era ótimo, mas havia um grupo de engenheiros e estatísticos que eram ainda mais ambiciosos. A pergunta que eles fizeram era: será que dá para medir? E mais, será que dá para alcançar algo como a quase perfeição? A resposta, como tantas vezes, estava escondida nos dados. Então fica a pergunta no ar: qual é o limite? Qual é o objetivo final quando o assunto é eliminar erros?
Será que existe um número, um valor que define essa perfeição estatística? A resposta é sim, existe. E acreditem, é um número surpreendentemente específico. 3,4. Esse é o número mágico. O objetivo é chegar a 3,4 defeitos por cada milhão de oportunidades. Parem um segundo para pensar nisto. Produzir 1 milhão de qualquer coisa, peças, serviços, o que for, e ter menos de 4 com algum defeito. É um nível de precisão absurdo. E esse padrão de excelência tem um nome, 6 Sigma. E esta metodologia, o 6 Sigma, tem basicamente um grande inimigo: a variabilidade. A filosofia por trás é simples. Os defeitos não aparecem do nada, por acaso. Eles acontecem porque alguma coisa no processo não é consistente, varia. Então o trabalho do 6 Sigma é usar dados para caçar e eliminar essa variação. Quando se consegue isso, o processo fica tão previsível, tão estável, que a tal quase perfeição se torna uma realidade. E pronto, o ciclo fecha-se, das mãos do artesão solitário ao gráfico complexo do estatístico. A grande lição desta história toda é esta: a excelência não é algo que se encontra por acaso, é algo que se projeta, que se constrói. É a grande virada de chave de apagar incêndios para projetar sistemas à prova de fogo. No fim das contas, esta jornada toda mostra uma coisa muito clara: qualidade não é só um manual de regras ou um certificado na parede. É, acima de tudo, uma cultura. E isso deixa-nos com uma reflexão final, para pensarmos nos nossos próprios ambientes. O que é que, hoje, define uma verdadeira cultura de qualidade?